Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O meu nome é Viviane e eu estou aqui para te ensinar lettering. Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer um lettering do zero e eu vou ensinar para você como centralizar o seu lettering para que ele fique bem profissional e também como você vai definir o grid para o seu lettering. Fica comigo nesse vídeo que no final eu vou trazer uma dica extra para você que está iniciando no lettering. Vamos aprender? Para darmos início ao nosso lettering de hoje, nós vamos utilizar esse formato de placa, uma placa que eu já tenho aqui em casa, mas você pode escolher qualquer formato de placa, pode ser uma redonda ou uma retangular, quadrada, e aí você vai marcar na sua folha essa placa, tá? Eu uso a própria placa para marcar, mas se for uma placa maior do que essa folha aqui, você vai ter que emendar a sua folha, tá? O que nós vamos fazer hoje é escolher a frase. Eu vou falar um pouquinho sobre o grid para vocês, né? Como que vocês vão também centralizar a frase e também os tipos de letra que nós podemos utilizar. E aí eu começo centralizando essa forma geométrica aqui. Eu vou apenas medir aqui mais ou menos o meio, 5,6 mais ou menos. E essa diferença bem milimétrica aí não vai ser tão perceptível, tá? Na hora de você finalizar o seu lettering. Nós vamos marcar o meio. É importante que você marque este meio também na horizontal. A minha placa já me ajuda nisso, ó. Já tá aqui o meio dela. Tá certo? E aí, a frase. Bem, aqui eu já estava estudando um pouquinho e a frase eu escolhi essa: o amor mora aqui. E também a questão do grid. O grid, gente, é esse conjunto de formas geométricas. Mas aqui eu tenho um formato retangular, onde eu quero colocar a palavra amor. O O vai vir aqui em cima. Aqui tem um banner, uma bandeira, que eu vou colocar mora. Depois eu vou explicar por que eu escolhi esse grid. Aqui a palavra aqui, certo? Esse conjunto de formas que é o nosso grid. Outra forma que eu poderia usar também, essa aqui que é um arco, que ficaria a palavra amor. E aí o O a gente poderia encaixar aqui em cima. Aqui a palavra mora. Aqui ficaria aqui embaixo. E aí você vai explorando qual tipo de grid que poderia ficar melhor para você. Poderíamos começar com a bandeira, colocar a palavra amor aqui dentro. Importante que quando você for utilizar esse tipo de formato, que são as bandeirinhas, é interessante você utilizar mais as letras maiúsculas, né? Que são as letras blocadas, para você não ter que sair da linha, né? Por exemplo, se eu fosse colocar aqui caberia uma palavra cursiva, né? A gente colocaria amor, mas se for uma palavra, por exemplo, alegria, você terá que sair da bandeira, certo? A gente usa alguns recursos, né, para a letra passar da linha aqui, ó. A gente pode fazer isso, mas o interessante é que toda a palavra fique dentro da bandeira. Mais uma outra forma do grid, tá? Deixa eu continuar aqui. O amor mora. Aqui seria o quadrado para mostrar que é uma letra reta, tá? Uma palavra reta. Mora. Aqui, eu poderia colocar o aqui. Deixa eu pensar. Teria que ser reto também, né? Então, a gente vai explorando todas essas formas, como que a palavra vai se encaixar de forma melhor para que fique o desenho da frase de forma agradável aos nossos olhos. E aí, o grid que eu escolhi foi esse daqui. Eu já tinha feito esse estudo dos grids, tá? E aí, eu escolhi esse, eu trouxe esses outros para vocês verem, alguns que eu também já tinha pensado. E aí, vamos virar aqui nossa folha para a gente trabalhar com o nosso lettering.
Nosso grid é mais ou menos, a palavra mora fica aqui no meio, né? Mais ou menos aqui, mora. Aqui a palavra amor vai ser esse quadradinho aqui, esse retângulo, na verdade. O amor mora aqui. Aqui vai ser assim, certo? Bom, amor, nós vamos começar a escrever essa palavra aqui. Vamos utilizar a régua para não ficar nada torto, tá bom? Vamos descer um pouquinho aqui. A palavra amor eu vou fazer em letra cursiva. Vamos desenhar nosso O, que é uma letra maiúscula, sempre no meio. É assim que a gente centraliza o nosso lettering, tá, pessoal? A gente vai primeiro marcar o meio da folha e agora eu vou ensinar vocês como que vocês vão centralizar a palavra para que ela fique exatamente no meio da sua folha. Aqui nós temos o meio, tá? É o meio da minha folha e nós temos a palavra amor, correto? Vou escrever aqui. Amor. Para eu saber o meio dessa palavra, eu vou contar quantas letras tem aqui. Nós temos 4. Então, aqui eu tenho o meio da palavra amor. E eu vou fazer exatamente aqui. O M vai ter que ficar aqui e o O aqui. Como é uma palavra cursiva, eu vou desenhar aqui, lembrando que vocês podem fazer com lápis bem fraquinho, tá? Nosso A. E eu vou desenhar de forma que o M fique aqui, ó, antes do meio, tá? Posso jogar ele mais para baixo aqui para dar uma preenchida nesse espaço. E aí, a gente vai definindo essas letras da medida que você vai desenhando. Talvez no final eu não goste do resultado, mas eu vou lá e mudo. Não tenha medo de apagar o seu lettering, tá? O importante é ele ficar da melhor forma possível no final. Se o final não te agrada, não fica com medo de apagar não, tá? Apague, não se apegue. Vamos lá. Lá na minha segunda aula, lá no início do meu canal, eu fiz um lettering para vocês, que foi aquele lettering onde eu refiz ele, e aí a gente finalizou na própria folha que a gente começou. Foi um lettering bem rápido que eu fiz. Esse a gente vai finalizar aí, nós vamos utilizar bastante folhas, tá? Passar limpo tudo para que no final fique impecável. Nós vamos fazer uma placa que você vai poder comercializar ela, tá? Então, tem que ser bem caprichada. Aqui, ó, essa letra O ficou bem grande, eu vou mudar ela depois. Vamos engrossar aqui, ó, a técnica do sobe fino, desce grosso. O Mzinho vai descer, desceu grosso. Subiu, vai permanecer do mesmo jeito, né? Aqui desceu, engrossa. Lembra dessa regra? Se você não assistiu o vídeo, tem um vídeo explicando essa regra, mas é basicamente o que eu tô falando aqui. Toda vez que o seu traço descer, você vai engrossar. Essa é a nossa falsa caligrafia. Ó, meu traço vem daqui, sobe, desceu. Subiu, desceu. Aqui nós vamos engrossar ele, tá? E vamos preencher. De preferência que essa espessura aqui fique igual em todas as letras, tá? Então, vamos engrossar aqui também, ó. Lembrando que no lettering a gente precisa dar ênfase, a gente precisa destacar as palavras mais importantes da frase.
Nossa palavra mais importante aqui é amor. Amor aqui, amor aqui. Significa que aqui o amor está presente, né? Se você ler essas duas palavrinhas, você já vai entender que aqui tem amor, sabe? Se eu destacar a palavra mora, vai ficar sem sentido, certo? Então, destaque as palavras que fazem sentido na sua frase, tá? Esse o aqui, por exemplo, não precisa ter tanto destaque, tá? E aqui do lado do O, eu vou fazer esse traço aqui, ó, para dar uma preenchida nesse espaço vazio. A palavra mora vai ficar dentro da nossa bandeira. Aqui eu posso fazer esse A puxando aqui, ó, para dentro da bandeira, né? Vai ficar por cima, na verdade. E aí, vamos fechar nossa bandeirinha aqui. A palavra mora, a gente não precisa nem... Mora a mesma coisa, na verdade, né? De amor. Só muda esse... Mora. O meio vai ser esse aqui. Só que aqui eu preciso centralizar minha faixa também, olha, 5,5 aqui. Aqui tá dando mais, ó. Ela tem que vir até aqui, minha faixa. Eu estendi a minha faixa para ela ficar exatamente no meio, tá? Agora eu tenho 5,5 cm. 5,5 cm. A palavra mora. O R vai ficar aqui. Pronto, aqui ficou nosso esboço tá pronto. Uma coisa que eu percebi que eu não gostei, essa letra R, ela ficou muito grande, ela tá parecendo ser maior do que a letra A. E aí, eu preciso diminuir um pouquinho esse formato aqui, tá muito grande, então, essa letra aqui tá se destacando mais do que essa, né? E a letra que precisa se destacar é a palavra A. Bom, esse aqui é o início, tá, da nossa arte. Nós definimos a frase, o grid, centralizamos o nosso lettering. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é sobre a escolha das letras. Escolham as letras de forma que elas vão se encaixar no conjunto de formas do seu grid. Ela precisa se encaixar. Eu poderia aqui utilizar uma letra A uma letra A minúscula. Eu achei interessante dar esse equilíbrio com o A e o R, tá? Vocês veem que tem um certo equilíbrio aqui, duas letras um pouco maiores e as duas menores no centro. A palavra mora, ela tá totalmente correta aqui dentro, não tá ultrapassando as linhas. E a palavra aqui também. Ela tá fazendo esse formato aqui pra gente mais ou menos que fechar, finalizar aqui a nossa frase. E aí, depois eu posso aplicar uns floreios, posso colocar uns risquinhos aqui. Na finalização, a gente pode definir, tá? Eu posso definir agora, mas pode ser depois também, tá? Conforme a gente vai desenhando, vamos ver o que fica mais aceito aqui nessa arte. Tá certo? No final também a gente vai colocar outros elementos. E é isso. Na próxima aula, a gente vai transpor este rascunho para a nossa placa, tá? E aí, também, a gente vai preparar essa plaquinha. É uma plaquinha de MDF, tá? Do outro lado, ela tá mais lisa. E aí, nós vamos preparar essa placa. Nós vamos pintar ela. Acredito que eu vou pintar ela de preto mesmo, tá bom? E aí, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a essa arte.
Gente, olha só, uma dica extra que eu quero dar para vocês é bem importante. É o pulo do gato para você descobrir se o seu lettering está correto, se ele está reto, se ele tem alguma imperfeição. Eu sou um pouquinho detalhista nessa questão de deixar a letra bem retinha. E uma coisa que eu gosto de fazer e que eu notei ao finalizar o vídeo é que algumas letras, algumas palavras não estão todas certinhas. Algumas estão meio tortas, se vocês perceberem, essa palavra que ela não está corretamente, tá? A letra, a palavra amor também, tem alguma coisa nela que ainda eu não gostei, que parece que não está proporcional. E uma coisa que eu preciso falar para vocês, que esse é o pulo do gato. Como que eu descobri isso? Às vezes você tá tão focado na letra, em como você vai finalizar o seu lettering, que você não percebe isso. E aí, como é que eu faço para descobrir que ela tá torta? Né? Essas letrinhas aqui que tá me incomodando. Eu tirei uma foto do meu lettering, na verdade, enquanto eu estava filmando, eu percebi. Ao finalizar a gravação, eu percebi. Mas normalmente com os meus trabalhos, eu faço isso. Eu tiro uma foto de frente e aí, olhando pela câmera do celular, eu consigo ter uma visão melhor. É incrível. Eu não sei por que isso, mas comigo funciona muito bem. E é essa dica extra que eu trago para vocês descobrirem, para vocês terem uma percepção melhor do lettering de vocês, se ele tá certinho, se tá torto, se tem alguma coisa que precisa ser corrigido. E aí, na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como que a gente vai corrigir sem precisar apagar tudo, tá bom? Nos vemos na próxima aula.